Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo. Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta, o seu programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Aqui queremos abrir consigo a Bíblia Sagrada e descobrir os belos temas que ela nos ensina. Muito obrigado por estar desse lado para mais um episódio desta temporada em que estudamos o magnífico livro dos Salmos. Já sabe, pode ver-nos através da televisão, no canal da Mel, no canal 186, ou, se não é cliente Mel ainda, pode ver-nos no canal do YouTube de Novo Tempo Portugal, ou ainda ouvir-nos através da Rádio Clube de Sintra, em 91.2 FM na Grande Lisboa. Como vê, não faltam oportunidades para acompanhar o nosso programa. Queremos que se sinta bem na nossa companhia, quer esteja na sua casa, no carro ou no digital, que estes momentos possam ser de grande qualidade para si. Hoje temos novamente connosco o pastor Daniel Bastos e o pastor Tiago Cunha. Já estiveram connosco num episódio atrasado e agora voltam a estar connosco e é um prazer ter-vos connosco. Obrigado. Que o Senhor vos abençoe e que esta partilha possa ser enriquecedora para todos. Eu gostaria de começar este texto abrindo a Bíblia, porque foi assim que nós dissemos, queremos abrir a Bíblia. E no livro dos Salmos, no capítulo 57, versos 9 e 10, diz-nos o seguinte: Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até às nuvens. Vamos falar sobre a misericórdia de Deus. O livro de Salmos está impregnado da misericórdia de Deus. O livro de Salmos respira misericórdia de Deus. Aliás, os salmistas, eles reconhecem que sem essa misericórdia eles não seriam nada. E eles percebem que são pobres espiritualmente e que precisam da misericórdia de Deus a cada momento. Misericórdia, que é uma palavra composta, formada da junção de miserere, que quer dizer ter compaixão, e da palavra cordis, ou cardia, que quer dizer coração. No fundo é empatizarmos com a miséria alheia, é que o nosso coração bata com o coração do outro, não é? E misericórdia é precisamente ter compaixão das pessoas ou dos seres, digamos assim, que estão mais abatidos, mais desfavorecidos. Essa misericórdia é esse bater do coração com o outro. No contexto da misericórdia, amigos, eu gostava de falar de uma palavra que é muito importante, que é a palavra perdão. A palavra perdão, sobretudo o perdão de Deus, porque ninguém pode ser remido sem o perdão de Deus. E por isso eu acho que a palavra perdão é um dos conceitos mais belos da Bíblia. Deus vem a nosso auxílio para nos perdoar. Mas o que é o perdão? Remissão da culpa, cancelamento da dívida, cancelamento da pena. Não é? No fundo, se nós recuarmos um pouco ao Éden, e eu sei que depois o Tiago vai falar sobre isto, vemos ali a entrada do pecado no ambiente perfeito. A queda de Adão e Eva, devido às suas más decisões, a consequência das suas escolhas foi a entrada do pecado, e com ele veio o mal e a morte. E nós vemos em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas, e aqui vem o perdão, não é? E aqui vem a misericórdia, aqui vem a graça de Deus, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna através de Jesus. Assim, a consequência para a humanidade deveria ser a morte, mas devido às suas consequências e devido às más escolhas, mas através de Cristo vem a vida. Aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo Paulo, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que não tem pecado foi feito pecado por nós. Ele que se identificou com o ser humano, ele que desceu ao nosso nível, tornou-se um connosco, não é? E neste sentido, Tiago, eu gostaria de começar por ti e perguntar-te qual é o objetivo do perdão divino. Muito bem. Olha, Paulo, é importante nós começarmos desde logo com esta ideia clara de que aquele que toma a iniciativa de conceder perdão é Deus. O que na verdade nos leva também a compreender o seguinte: se é Deus que toma a iniciativa de conceder perdão, quer dizer que então que o perdão é em primeiro lugar uma dádiva divina. E na verdade, na nossa experiência humana, nós passamos por muitas experiências em que na verdade pessoas nos magoam, pessoas que nos ferem e tudo mais, e nós, como lidamos com essas situações, na verdade, revela muito daquilo que nós compreendemos da natureza e da origem do próprio perdão. Porque se o perdão é de facto algo que tem origem em Deus, então eu preciso de conhecer a Deus, eu preciso de absorver a pessoa de Deus em mim para que eu possa também, eu próprio, ser um reflexo do perdão divino. Ora, quando nós olhamos então para o livro de Salmos, então, que é o centro do nosso estudo então para hoje,
nós vamos encontrar então vários autores que tiveram experiências em que eles próprios sentiram necessidade do perdão de Deus. Temos ali muitos, em particular vou só mencionar 3, Davi, por exemplo, Moisés, o próprio Salomão. Foram grandes homens de fé, não há dúvida, mas que a Bíblia não esconde que eles, a certo momento da sua vida, eles cometeram coisas absolutamente, digamos, graves. Cometeram inclusivamente crimes. E dentro desses crimes, eles de alguma forma foram recuperados através do perdão de Deus, em primeiro lugar, compreendendo a sua necessidade do perdão divino. E é por isso que, como Paulo, tu já disseste, na verdade, os salmistas muitas vezes eles percebem que são pobres espiritualmente, ou seja, que há uma fraqueza do seu lado em algo que eles na verdade cometem, não querem cometer, mas cometeram, e só há uma forma, é de passar por um processo de transformação através da própria ideologia de perdão. Por isso, perdão é muito mais do que, por exemplo, eu faço alguma coisa de mal ao Daniel, chega-me a pedir, olha, desculpa lá. É muito mais do que isso. É um reflexo de alguma coisa que transformou a minha vida, porque em primeiro lugar, eu ao confessar e ao me arrepender, e a palavra arrepender é muito importante, porque na verdade manifesta uma mudança de direção na minha vida, então o Daniel vai ter que perceber que houve alguma coisa que mudou na minha vida. E então eu venho com ele de facto contrito, com o coração de facto arrependido, mudando a minha direção, e para que ele possa perceber que o meu objetivo é que nunca mais essa situação possa acontecer na minha vida. E isso é demonstrado no seguinte: Paulo, nós somos pessoas inconstantes. O ser humano, enfim, é um bocadinho como aqueles gráficos. Há momentos que está lá em cima, há momentos que está cá em baixo. Nós mudamos, variamos o nosso temperamento muda muitas vezes, dependendo das circunstâncias que nós passamos. Mas é aqui que a noção de misericórdia é absolutamente extraordinária. Porquê? Porque a própria palavra misericórdia, como nós a encontramos, e aliás, permitam-me ler só muito rapidamente o Salmos, capítulo 6, no verso 2, onde o salmista, de facto, vira-se para Deus, né, neste ato de oração, diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. E depois ele adiciona 2 palavras que são absolutamente geniais. Ele diz: sara-me, Senhor. Ou seja, ele reconhece, na verdade, a misericórdia de Deus vai-lhe oferecer algo que vai curá-lo desta perspectiva de pecado no qual ele se encontra, e que Deus é a solução para isso. Agora, esta palavra misericórdia, como eu dizia, é uma palavra muito interessante, porque no hebraico a palavra kesed, nós que somos inconstantes, nós que somos instáveis, na verdade diz amor firme. Há um amor que é firme da parte de Deus. É por isso que a sua misericórdia é renovada todas as manhãs. É por isso que a misericórdia de Deus, na verdade, é uma corda de salvação para que nos momentos em que eu estou, de facto, a sentir que eu preciso mudar a minha vida, eu preciso do perdão divino, é na corda divina que eu vou encontrar apoio para conseguir, digamos, ultrapassar as fraquezas humanas para poder refletir mais da pessoa e do caráter de Deus. No fundo, Deus é a nossa âncora. Sem dúvida. Aquela âncora que nos baseia, não é? Que nos dá um fundamento sólido. E eu gosto muito desta questão da misericórdia, no sentido desta âncora, mas também no sentido do coração com o coração, não é? Como se o nosso coração batesse com o coração de Deus. Sem dúvida. E é muito interessante, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo, não é? Nós devemos ter esse relacionamento e este coração, estar em sintonia com Deus, esta harmonia que deve existir entre Deus e o ser humano. Porque o ser humano é totalmente dependente de Deus. Sem dúvida. Não há dúvida, é dependente de Deus para tudo, porque Deus é o Criador, mas Deus também é o mantenedor. É Ele que sustém todas as coisas. E Ele é o originador de todas as coisas, inclusivamente da própria iniciativa do perdão. E porquê é que eu digo isto? Porque, na verdade, a concessão de perdão junta 2 noções que são muito importantes, que é a noção da graça e a noção do Evangelho. Nós encontramos, de facto, harmoniosamente explicadas pelas palavras famosas do apóstolo João, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e Deus ama. E ele, é dele a iniciativa. Deus ama, ainda hoje, ama não só o mundo, as pessoas que existem no mundo, portanto, nós somos alvo do amor grandioso de Deus. E esta questão que mencionaste da nossa dependência completa, lembrar este texto que não poderia faltar aqui. Claro. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Sem dúvida nenhuma. E há uma outra que Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, não é? Ou seja, sem Deus nada podemos fazer, não temos resultados. Então nós somos dependentes de Deus, não é? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo, não é? Uma palavra que se destaca neste episódio, e o Tiago tocou nessa palavrinha, é a palavra graça. A graça é muito importante, porque a graça e a misericórdia andam mãos dadas, não é? Graça, que quer dizer o dom imerecido, o presente que não é merecido. Ou seja, uma graça é algo
que eu recebo Claro. da parte de Deus, mas que eu não mereço. Por isso é que é graça. Porque se eu merecesse, deixava de o ser. Não é? E a graça é esse Deus. Em Romanos 5:8, eu gosto muito deste texto, para mim é um texto que eu reflito vezes sem conta, que diz: Deus prova o seu amor para connosco. Estávamos a falar, Tiago, Sim, sim, do sim. amor de Deus, não é? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus não esperou que nós nos tornássemos justos para nos amar. Ele amou-nos, nós éramos ainda pecadores. Ou seja, é Ele que toma a iniciativa de nos buscar onde nós estamos. Exatamente. Isto, neste caso, no pecado também, não é? E em Efésios 2:8, o mesmo apóstolo Paulo, que tem uma profundidade imensa, este homem de Deus, inspirado por Deus, disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. E aqui entra a graça, que é esse dom imerecido. Quando olhamos para a vida do rei Davi, que é um dos maiores heróis da Bíblia, aliás, que a Bíblia até diz que tinha o coração de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus, mas que, como tu disseste, tinha lutas, tinha dramas e teve quedas, não é? Ele era humano e caiu, não é? Caiu no adultério, caiu no assassinato, nós vemos isso na palavra de Deus. Notamos que ele foi alvo de grande graça e misericórdia da parte de Deus. Não é? E eu não podia deixar, antes de passar a palavra ao Daniel, não podia deixar de ler aquele que para mim é uma obra de arte, é uma das mais lindas declarações de arrependimento que eu já li em toda a minha vida, que é o Salmo 51. Eu gosto muito deste Salmo, porque este Salmo é uma declaração de fé, é uma declaração de arrependimento, é uma declaração de entrega da parte de Davi, precisamente depois de ele ter cometido esse pecado e depois da sua queda. Ele diz assim, eu vou ler alguns textos, não vou ler o texto, o capítulo todo, depois o nosso auditório poderá fazê-lo em casa, mas eu vou ler aqui alguns textos muito interessantes. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, diz ele, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Não é? Ou seja, depois de ele se sentir amado, depois de ele se sentir perdoado, depois de ele ter confessado o seu pecado diante de Deus, então ele podia partilhar as bênçãos de Deus com os outros. E é neste sentido e neste contexto que eu pergunto, Daniel, como é que a história da forma como Davi foi perdoado por Deus nos pode também ajudar a nós hoje? Sem dúvida que é muito pertinente. Eu aqui nos pequeninos comentários debaixo do título do capítulo diz que era o Salmo de Davi quando o profeta Natã veio ter com ele depois dele haver possuído Batseba. Nós conhecemos, estudiosos da Bíblia conhecem esta história incrível, não é? Aqueles crimes que foram cometidos por este homem que amava a Deus. Agora encontram um homem completamente diferente, arrependido. Começando pelo versículo 1, é interessante que Davi não faz nenhuma referência, ele não começa por se referir ao seu merecimento ou falta de merecimento. Toda a sua confiança é colocada na misericórdia de Deus. Ele enfatiza a multidão das misericórdias de Deus. É aqui que eu ponho toda a minha confiança. Eu imagino quantos cristãos ao longo das eras, onde eu me incluo também, quantas vezes fomos ao Senhor profundamente tristes, decepcionados e desapontados connosco próprios, naquilo que foram os nossos erros, naquilo que são as nossas fraquezas. E então, ao ler este capítulo magnífico de arrependimento, nós pensamos e começamos a raciocinar. Se Deus pôde perdoar um homem que cometeu adultério, homicídio, mentira, engano, então pode haver esperança para mim. Pode haver esperança para mim. Independente daquilo que eu possa ter feito. Que encorajamento
este capítulo tem produzido na vida e na experiência de tantas pessoas ao longo do tempo. Porque, de facto, é uma enormidade. O filho de Davi, ele escreveu: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu gostava de sugerir, é difícil de dizer o que é que estava exatamente na mente de Salomão quando escreveu isto, mas é muito possível que, ao refletir sobre a experiência que ele conhecia daquilo que foi a vida do seu pai, e aquilo que tinha sido a vida, por exemplo, do antecessor do seu pai, Saul, não é? Aparentemente, crimes e pecados menos graves, aparentemente apenas. Mas a falta da confissão, a falta do arrependimento, fizeram a diferença na vida de um homem que morreu de forma inglória e de outro que continua a ser lembrado até os dias de hoje, não é? De facto, quando nós pecamos, nós ficamos presos aos nossos pecados. Ao pecado depois junta-se o desânimo. Adão e Eva, eles fugiram, eles esconderam-se, e muitas vezes esta é a nossa reação como humanos. Ficamos desmoralizados. E aquilo que precisamos de facto é fazer o que Davi fez. É verdade, depois de algum tempo, não foi tão rápido ou tão espontâneo. Eu ouvi uma pequenina história recentemente que penso que ajuda a ilustrar isto. 2 meninos viviam com o seu avô numa quinta e um dia o Joãozinho atropelou um pato e atrapalhado, enterrou o pato. E depois a irmã viu, não é? E claro que ele queria manter segredo porque estava embaraçado com aquela situação. Só que a irmã, enfim, a partir dali, quando o avô dizia, Maria vai lavar a louça, ela virava-se para o irmão e só fazia isto. Quá. E ele imediatamente ia lavar a louça. Ele estava nas mãos dela. E isto arrastou-se durante algum tempo, até que um dia o Joãozinho já estava farto daquilo e foi confessar o seu pecado ao avô. E o avô disse-lhe, eu vi o que aconteceu, eu estava na janela quando tu atropelaste o pato. E o Joãozinho disse, então porquê é que não me disseste logo? Ele disse, olha, eu queria ver quanto tempo tu ias aguentar como escravo da tua irmã. No fundo, esta é a ideia. Quando nós cometemos pecado, nós ficamos escravizados, ficamos nas mãos daquele a quem nós obedecemos, como diz Paulo em Romanos, não é? E de facto, este Salmo 51 é extraordinário, porque ele nos dá um forte encorajamento para resolvermos as questões do pecado, que é ir ter com aquele que é rico em misericórdias, não é? Há uma coisa muito importante aí que tu disseste, que eu queria repescar esta ideia da questão da misericórdia de Deus quando nós realmente nos arrependemos, porque o arrependimento verdadeiro leva-nos a irmos buscar esse Deus maravilhoso, porque muitas vezes o medo das consequências não é a mesma coisa que o arrependimento verdadeiro. E aqui Davi teve não tanto o medo das consequências do que lhe podia acontecer, mas sobretudo esse coração contrito diante de Deus, esse arrependimento sincero. Porque Deus olha ao coração. Exatamente. E isto depende de nós conhecermos a Deus. Porque quando eu sei que Deus é rico em misericórdias, mais facilmente, com mais facilidade, eu me encorajo a buscá-lo. Com ele. E isso é muito importante, porque assim, Deus, nós olhamos para o exterior da pessoa, mas Deus olha ao coração. Deus sabe todas as coisas. Claro. E por isso é que aquele arrependimento de Davi, Deus sabia que ele era sincero. Há um sentimento que inunda todas as pessoas que ainda não conseguiram confessar o seu pecado,
que é a questão, sobretudo os crentes, que é a questão da hipocrisia. A pessoa sente-se hipócrita diante de Deus. Não é? Está a fazer uma coisa, mas sabe que está a fazer mal, às vezes com um vício escondido, um vício secreto, e sabe que está a fazer mal diante de Deus. Essa pessoa tem que ir a Deus, abrir o seu coração e a oração, dizer: Senhor, perdoa-me, tal como Davi fez. Exatamente. Porque se houve esperança para Davi, também há esperança para nós, não é? Sem dúvida. Eu queria falar um pouquinho sobre esta questão de Adão e Eva. Adão e Eva afastaram-se de Deus, sei que tu vais falar nisso, Tiago. Sim. Adão e Eva afastaram-se de Deus, escolheram um caminho contrário àquele que Deus lhe propôs, mas Deus tinha uma solução e criou uma solução para a humanidade e para Adão e Eva. Não é? Então, o que é que representa, em primeiro lugar, a entrada do pecado na experiência humana? Primeira pergunta. E segunda pergunta, qual é a solução que Deus arranjou para esta questão do pecado? Muito bem. É importante, desde já, nós compreendermos o seguinte: o ser humano, criado por Deus, foi criado em circunstâncias absolutamente extraordinárias. O ser humano foi criado no 6º dia da semana da criação, o que quer dizer que Deus passou 5 dias a preparar uma casa perfeita para receber os convidados de honra. E a primeira coisa que Deus depois vai introduzir na existência humana logo a seguir, além do casamento, não é verdade, é um dia à parte para que eles pudessem passar com o Criador. Ora, isto é absolutamente incrível, porque um Deus de amor mostra o seu interesse logo desde o início, mostrando-nos que Ele não nos criou para sofrer, para morrer, para chorar, mas criou-nos para viver num ambiente de absoluta perfeição. Agora, o primeiro impacto que o pecado trouxe à existência humana não é a morte. Antes da morte houve o facto da separação de Deus. Este elemento do pecado trouxe, na verdade, nós encontramos isso, portanto, em Gênesis capítulo 13, aqueles que quiserem depois ler lá em casa, então, mais aprofundadamente, esse capítulo, mostra-nos, de facto, a introdução de como a serpente, instrumentalizada por Satanás, trouxe o elemento do pecado, ou pelo menos a tentação para o pecado, porque o pecado, sem dúvida, foi uma decisão pessoal, tanto de Adão como de Eva, e eles, ao permitirem que esse elemento fosse introduzido na sua existência, a primeira coisa que acontece é a separação de Deus. Satanás colocou o homem e a mulher onde ele queria colocá-los, separados de Deus. Eles próprios vão sentir medo, vão chegar à conclusão que estão nus, agora de repente estamos numa circunstância em que não queremos mais estar com Deus e vão se esconder de Deus. E é aqui que é absolutamente inacreditável, porque é Deus que, mais uma vez, aquela palavra iniciativa nós temos a usá-la bastante, Paulo, mas é porque Deus vai tomar a iniciativa de ir à procura deles. Agora, vamos lá ver uma coisa, se Deus é omnisciente, Deus já sabia o que é que tinha acontecido. Mas Ele, mais uma vez, vai tomar a iniciativa de ir ao encontro de filhinhos que, se calhar, noutra circunstância, viriam a correr para Ele, para lhe dizer como é que foi o dia, o que aconteceu e tudo mais. E agora, qual filhinho com medo do seu pai esconde-se dentro de um armário, permitam-me dizer assim, porque tem receio daquilo que esse pai vai fazer. Vejam a manobra diabólica, como Satanás, na verdade, mudou completamente a perspectiva de caráter que Deus tinha até aquele momento na vida dos seus filhinhos e agora tem medo dele. Nós encontramos um texto que é importante mencionar aqui, que é Isaías capítulo 59, verso 2, quando nos diz, o Senhor diz que é o pecado que causa separação entre mim e vós. É o vosso pecado. É o vosso pecado que causa separação. Não é Deus que escolhe viver longe de nós. Isto é importante nós termos esta noção, porque um Deus perfeito, na verdade, nunca escolheu jamais viver longe dos seus filhinhos. Mas é o pecado, é o elemento, na verdade, de escolha do ser humano que causa essa separação. E então era necessário fazer uma ponte. E esta ponte, na verdade, é aquilo que todos nós damos glória a Deus por ela. Que é a ponte que Cristo veio fazer. E que foi apresentada logo lá no Jardim do Éden, quando no primeiro sacrifício Deus, na verdade, cobriu o corpo agora desnudado de Adão e Eva, através de algo que significava um sacrifício que apontava para algo que aconteceria alguns milhares de anos mais tarde, através de Jesus Cristo, que hoje nos cobre, ou pelo menos quer nos cobrir, exatamente com as vestes de justiça que nós não temos naturalmente, mas que Ele nos quer conceder através exatamente do seu sacrifício. Muito rapidamente, se me permitires, Paulo, só mencionar Salmos, obviamente, temos que ir ao livro de Salmos, não é verdade? Salmos capítulo 130. É um capítulo que, na verdade, revela muito daquilo que nós estamos aqui a falar. Permitam-me ler aqui nos versos, portanto, 3, 4 e depois no verso 8. Não vamos ler o capítulo todo, mas reparem no que diz. O salmista diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades ou o pecado, quem subsistirá? Se tu, na verdade, des mais importância ao pecado, nós, só em pecado, não temos forma de subsistir.
Porquê? Porque, como disseste muito bem, o apóstolo Paulo já tinha apontado o facto de que, na verdade, o salário do pecado é a morte. Não há hipótese. Mas há uma solução. E essa solução, obviamente, não sendo humana, é da parte de Deus. Por isso é que ele diz logo assim no verso 4, reparem no que ele diz, mas contigo está o perdão. Tu tens o perdão. Ou seja, há uma disponibilidade da parte de Deus para conceder perdão. E mais uma vez eu sublinho esta questão que nós já vimos anteriormente, na verdade, é que o perdão de Deus está disponível para todos, mas nem todos o recebem porque nem todos estão disponíveis para ir lá buscá-lo. Essa é que é a questão. E depois no verso 8, para terminar, diz assim, ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Por outras palavras, meus queridos, não há limites para o amor de Deus. E não havendo limites para o amor de Deus, não há limites para o perdão de Deus. Muito bem. Lutero dizia que não há pecado que Deus não possa perdoar. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito interessante e profundo aquilo que nós estamos a falar aqui. Aliás, olharmos para o Deus da Bíblia, o Deus que é todo-poderoso, mas o Deus que se aproxima, que chega ao pé de Adão e Eva e pergunta onde estás. Exatamente. Deus sabia onde ele estava. Não é? Deus sabia porque Deus sabe tudo, mas ao perguntar onde estás é para que o ser humano se compenetre das suas necessidades. Eu estou aqui porque fiz algo que não deveria ter feito. Eu preciso, e o ser humano vai chegar à conclusão, eu preciso realmente do Senhor. Paulo, agarrando naquilo que tu acabas de dizer, se Deus é todo poderoso, será que também podíamos dizer que Deus também é todo amoroso? Sim, claro. Porque todo ele, na verdade, todo o seu poder, digamos que, permite-me usar esta imagem. Se nós temos uma laranja, por exemplo, nós descascamos aquela laranja porque tem a casca por fora. Aquilo que está por fora são as características daquela laranja, ok? Aquilo que está por dentro é aquilo que, na verdade, mais nos interessa. Deus, na verdade, mostra-nos ser omnisciente, omnipresente, todo-poderoso, onipotente. Mas quando tiramos essa carapaça de Deus, digamos assim, por dentro está o amor genuíno. Quer dizer que a sua omnipresença, a sua onipotência, tudo aquilo que na verdade Deus faz é motivado só e apenas por aquilo que está no coração de Deus, que é um coração que não está cheio, que é amor. Sim. 1 João 4,8, Deus é amor, não é? Deus é amor. Mais do que ter, Deus é. Exatamente. Vamos parar aqui um bocadinho só para eu me dirigir ali para os meus queridos amigos e o auditório da Novo Tempo e queria dizer que gostaria de partilhar convosco uma oferta muito especial que nós queremos dar neste programa. Eu tenho aqui comigo na minha mão um livro Histórias de Esperança, um manual de apoio ao estudo da Bíblia Sagrada. Neste manual nós exploramos 15 temas bíblicos a partir de Jesus e também dos temas que estão aqui a ser estudados. E a boa notícia, meus amigos, é que este manual é totalmente gratuito para si. O que é que tem que fazer? É muito simples. Deve enviar-nos uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933-939291, dizendo que gostaria de receber este manual Histórias de Esperança. Eu vou repetir, 933-939291, e não se esqueça que estamos à distância de um clique, de um telefonema, para receber este manual. Este manual é um manual de esperança, um manual que traz e trará esperança para a sua vida e para a vida da sua família. Por isso, não perca esta oportunidade e telefone-nos, porque nós estamos desejosos que receba este manual na sua casa. Muito bem, amigos, vamos continuar este tema tão interessante e tão importante do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Olharmos para a misericórdia, e no Salmo 136 este salmo fala praticamente sempre da mesma coisa, a misericórdia de Deus dura para sempre. Ou seja, a misericórdia de Deus é eterna. É? As misericórdias de Deus, como tu, Daniel, disseste, são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Cada manhã. Este Salmo 136 é um salmo muito especial que nos fala desta misericórdia ser para sempre. E temos este conjunto de qualidades de Deus. Primeiro, a sua grandeza, não é? Deus é todo poderoso, Deus é grande, Deus é grandioso, a sua grandeza, e por outro lado temos a sua misericórdia, não é? E eu gostava que abordasse esta questão da grandeza e da misericórdia de Deus nesta seguinte pergunta: destas duas características, Daniel, qual é que achas que é mais predominante no caráter de Deus, em primeiro lugar, e que importância tem esta dupla questão para nós? Para nós, seres finitos como somos, limitados, definir Deus e descrever Deus é um desafio enorme. Mas naquilo que a Bíblia apresenta na Revelação, nós podemos fazer aqui uma boa reflexão. Por exemplo, no Salmo 113,
e quando lemos aqui os versículos 5 até o versículo 9, nós vamos notar como estas duas características, a grandeza de Deus e a sua misericórdia, elas aparecem sempre lado a lado. Por exemplo, versículo 5 do capítulo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Aquele que habita nas alturas, não é? Mas ele também se inclina, vejam a expressão, ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Deus é um Deus grande, habita nas alturas, mas ele está preocupado com a mulher estéril, ele está preocupado com aquele que está necessitado, não é? Há um outro versículo que eu gosto muito, que é Isaías 57, versículo 15, que também reflete a mesma ideia. Porque assim diz: o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, estas duas características, dimensões, poderíamos dizer, sobre a pessoa de Deus, não é? Sobre quem é Deus. Nós poderíamos utilizar duas palavras caras que não usamos no dia a dia, ou seja, a imanência e a transcendência. E estes dois conceitos que eu também vou tentar definir são muito importantes. É preciso que haja um equilíbrio muito adequado entre estas duas características. A imanência é aquilo que está na natureza de um ser ou de um objeto, aquilo que mantém-se no âmbito da experiência possível, que nós podemos captar pelos nossos sentidos, portanto, aquilo que é material, não é? Pela transcendência, nós percebemos, usamos mais esta palavra, transcendente, aquilo que excede os limites normais, que é superior, que é sublime, que transcende a natureza física das coisas, metafísico, se quisermos. Então, usa-se estes dois conceitos na filosofia, são bastante usados, mas na teologia nós temos que ter aqui um cuidado muito grande quando falamos de Deus, quando estudamos a Deus, porque se houver uma inclinação mais para o Deus imanente, misericordioso, em detrimento do Deus transcendente, nós podemos correr alguns riscos, que eu já vou mencionar. Se formos para um Deus transcendente, que o é, descurando este aspecto do Deus imanente, e Deus é imanente de muitas maneiras, porque o texto diz que ele olha lá de cima. Ele fez mais, ele veio cá abaixo. Certo. Na pessoa de Cristo ele tomou a forma humana, não é? Então isto é o Deus imanente. Mas ele, tendo habitado entre nós, ele não deixou de ser o Criador de todo o universo. Então, na teologia e na religião, quando nós oscilamos mais para o aspecto da dimensão da imanência, corremos o risco de termos uma religião sem compromisso, por exemplo. No limite, há religiões que enfatizam muito isto e chegam ao panteísmo, por exemplo. Deus está em todo o lado, não é? Por outro lado, se eu oscilo para o lado da transcendência, eu tenho um Deus distante, um Deus que eu quase que não se identifica comigo, não é? De forma que um Deus que é juiz, um Deus... E nós vemos que entre as pessoas que creem em Deus, nas várias religiões, algumas oscilam mais para um Deus transcendente, outras para um Deus imanente.
E o que nós precisamos é de compreender que Ele é um Deus imanente, está conosco, nos ama, identifica-se com as nossas dificuldades, mas Ele é um Deus poderoso também. E como tal, eu lhe devo obediência, eu devo respeitá-lo, devo ser reverente para com Ele. E a combinação destes dois elementos, numa perfeita harmonia, pode nos dar uma teologia correta e também uma ideia correta sobre quem é Deus. Muito bem. Eu há aqui um texto que está no Êxodo capítulo 3, bem precisamente na linha que tu estás a falar. Eu acho que eu gosto muito deste texto porque é o texto em que Deus se encontra com Moisés, a sarça que está ali a arder, mas não se consome. Moisés sabe que está na presença de Deus porque diz: quem és? E Deus, eu sou o que sou, não é? Se tu fores ao Egito, vais dizer que o Deus Yahvé, o Deus eu sou o que sou, te enviará. Mas aqui há uns versículos que me parecem muito importantes. Diz assim, portanto, Deus está ali, todo poderoso, até mesmo diz: tira as sandálias dos teus pés, estás em terra sagrada, porque a presença de Deus está ali. E depois no versículo 7 vai dizer assim, no versículo 6 diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. A transcendência. Transcendência. No versículo 7, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. A imanência. A imanência. Deus entra, identifica-se com o homem. E Jesus Cristo é realmente esse Deus que veio à Terra estar connosco, não é? O apóstolo João diz: tabernaculou entre nós, fez o seu tabernáculo entre nós. Deus não é um pai ausente, Deus é um pai presente. Até o cabelo das vossas cabeças está contado, diz Exatamente. Deus, preocupa-se com os pormenores da nossa própria vida, os detalhes da nossa própria vida. Como um Deus tão grandioso se preocupa com o ínfimo detalhe da nossa vida. É incrível, é incrível. Ele conhece o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Exatamente. Eu acho que é interessante nós, a forma como estamos a analisar tudo isto, porque vivemos num mundo onde fala-se muito de Deus, mas conhece-se pouco de Deus. Há um autor, um livro muito antigo que eu já li, em que havia várias perspectivas de Deus que eram ensinadas. Havia uma delas que era o Deus que é um avôzinho, ou seja, que a criança faz alguma coisinha e vai ter com o avôzinho e tal, e está tudo bem, está tudo bem. Depois havia outro que era o Deus polícia, que é o Deus castigador, está sempre ali para prender, portanto, o criminoso, não é verdade? E nestas imagens, muitas vezes, do Deus fofinho, do Deus não sei quê, não sei quantos, nós, muitas vezes, deixamos-nos enredar numa perspectiva de que queremos fazer Deus tão pequenino e tão à dimensão daquilo que nós passamos na vida, no dia-a-dia, que esquecemos da tal grandiosidade de Deus, porque não compreendemos a ligação entre, por exemplo, esta pergunta que o Paulo fez e muito bem, entre a grandiosidade de Deus e a misericórdia de Deus. Exatamente. Mas há uma ponta aqui que é preciso nós fazermos. É que, na verdade, a grandiosidade de Deus torna também grande a sua misericórdia. Ou seja, os apetrechos, os instrumentos, o caráter de Deus é ampliado exatamente pela grandiosidade de Deus, porque o Deus que se senta no trono do universo é também grande em amor, grande em misericórdia e grande em perdão para nos dar e para nos conceder e para nos transformar. Muito bem, muito bem. Por isso é que o Salmo 103 descreve as grandes bênçãos de Deus fundadas no caráter amoroso que Ele é, mas também na sua fidelidade à aliança. Exatamente. Porque Deus fez uma fidelidade, fez uma aliança com o povo. E Ele é fiel à aliança. Deus é fiel. Aliás, temos vários textos e vários salmos que nos falam da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus não falha. Não é como um homem que por vezes promete, mas depois falha nas suas promessas. Exatamente. Deus, quando promete, Ele cumpre. Amém. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Tiago, no mundo em constante ebulição cultural, política e até financeira, no meio de uma crise que vivemos, não é? É muito fácil o ser humano esquecer-se de Deus. Certo. Porque a sua mente está noutras coisas. Não é? Como é que nós podemos manter viva a lembrança dos benefícios que Deus nos dá a cada um de nós? Na verdade, Paulo, é fácil esquecermos de Deus tanto por uma perspectiva como pela outra. Tanto pelo excesso como pela insuficiência. Ou seja, quando temos muito, não precisamos de Deus. Quando é insuficiente aquilo que nós temos, na verdade estamos tão ocupados a tentar alcançar pelos nossos próprios meios aquilo que nos falta, que esquecemos também igualmente de Deus. Ora bem, como manter então viva essa lembrança? Perguntavas tu. O Salmo 103
na verdade, dá-nos umas pistas muito interessantes, porque descreve aquilo que vamos chamar as múltiplas bênçãos do Senhor. Ou seja, o salmista lembra-se das bênçãos das bênçãos do Senhor. E uma dessas bênçãos que o salmista recorda é o facto de que o Senhor lembra-se da fragilidade, da transitoriedade, digamos assim, humanas, e tem uma compaixão tremenda pelo seu povo. Agora, nós vemos isso em particular no verso 14, portanto, do nosso texto, capítulo 103 de Salmos, verso 14, onde nos diz: pois ele conhece a nossa estrutura. Ou seja, ele conhece porque ele nos formou. É num aspecto criador que está aqui a falar, ok? No aspecto da criação. E depois diz-nos: lembra-se de que somos pó. Ou seja, lembra-se da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. E será que ele se lembra da nossa fraqueza para nos poder acusar? É isso? Ou será que ele vai ultrapassar essa questão para fazer algo de diferente? Ora, muito bem. A palavra que nós encontramos aqui é a palavra zaukar. Portanto, a palavra hebraica zaukar quer dizer fazer uma marca ou fazer um memorial. Ou seja, da mesma forma, portanto, ele pede-nos para seguir, digamos, como que um sistema de lembrança, para que, e isto para o nosso benefício, obviamente, ou seja, uma marca, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida nós nos possamos lembrar, nós nos possamos recordar, para que possamos ter uma experiência pessoal em que não sejamos levados ao desespero, e hoje vivemos num mundo em profundo desespero, as tais ebulições culturais, políticas, financeiras, as muitas e imensas guerras que rodeiam o nosso mundo atualmente, levam-nos a pensar isso, sem dúvida nenhuma, mas para que não nos encontramos em desespero, mas numa esperança absoluta. E essa esperança absoluta parece algo que é utópico, porque na verdade, como é que nós vivemos em esperança absoluta num mundo como este? Bom, se nós compreendemos o sistema de que Deus fala, nós vamos compreender como é que isso funciona. Porque lembrar, na verdade, é mais do que uma mera atividade cognitiva, digamos assim. É algo mais, tem que ter mais impacto. Envolve, na verdade, um compromisso da nossa parte e que se traduz em ação. Em ação da nossa parte. Ou seja, a ação descrita neste caso pelo salmista, portanto, que nós acabamos de ver em Salmos 103 e no verso 18, por exemplo, é a obediência natural aos mandamentos de Deus. Aliás, permitam-me ler mais uma vez, agora no verso 18 do mesmo capítulo, onde diz: sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Ou seja, Deus lembra-se e Deus pede-nos: agora lembra-te tu. Agora, lembra-nos como? Através exatamente desta ação, desta obediência natural, então, aos mandamentos. Agora, não é interessante que no meio dos mandamentos de Deus, não é verdade? Dos mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo, no coração daquelas tábuas de pedra que Deus escreveu, temos, neste caso, um mandamento que diz exatamente: lembra-te. Lembra-te. Ou seja, a mesma palavra, exatamente, zaukar. Marca. Faz uma marca para que não te esqueças. Lembra-te, porque neste caso diz-nos para nos lembrarmos então do sétimo dia da semana, neste caso o sábado, não é verdade? Para colocá-lo de parte, para nos dedicarmos de uma forma especial exatamente a um relacionamento com Deus e para recordarmos que somos obra das suas mãos. Que somos obra do amor de Deus, permitam-me dizer assim. Não é simplesmente um ato criador, agora vou fazer aqui uma coisa e pronto, já está. Vou construir um Lego, digamos assim, como nós fazemos com os nossos filhos, não é verdade? Não, vou ter uma manifestação de amor que se vai traduzir num ato criador e que vai dar exatamente aso a que o ser humano possa existir. Então, esse dia, para que nós nos lembremos desse memorial da criação, para nos dedicarmos de uma forma especial então, ao nosso relacionamento com Deus, para nos recordarmos daquilo que Ele é, de recordarmos que somos obra das suas mãos, criados para igualmente repetir obras que revelem o caráter de amor de Deus ao mundo. Isto, de facto, eu diria mesmo, o mundo está sedento desse tipo de obras. Muito bem, temos aí essa marca, não é, do sábado, como uma marca memorial. Mas quando nós olhamos também para o Antigo Testamento, no tempo do Êxodo, quando eles saíram do Egito, antes de eles saírem, naquela famosa praga dos primogénitos, não é? Deus disse: coloquem na ombreira das portas o sangue. E esse sangue é uma marca. Exatamente. É o sangue de Cristo que nos marca também, é o sangue de Cristo que nos limpa e que nos lava. Bem, estamos quase a terminar, ainda temos ainda mais uma pergunta para o Daniel. Daniel, o mesmo Deus que perdoa também é juiz. Não é? No livro de Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um de nós, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. E eu gostaria que aprofundasse esta ideia, como é que um Deus que perdoa pode também ser um Deus que julga o pecado. É um aparente paradoxo, não é? Estamos nos Salmos e, por exemplo, no capítulo 103 de Salmos, sobre o qual tivemos aqui a debruçar-nos,
No versículo 3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E no versículo 6 diz: O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O Deus que perdoa, o Deus que julga. Nós poderíamos simpatizar facilmente com o Deus que perdoa, porque nós carecemos, precisamos desse perdão. Mas temos a tendência de temer o Deus que julga. Sim. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim porque, na realidade, quando olhamos para o texto, Deus julga porque Ele vai defender a causa dos oprimidos. Dos oprimidos. É tão necessário como o perdão. Falemos, por exemplo, com alguém que foi acusado falsamente, alguém que perdeu um filho num contexto dramático de um crime, por exemplo. Falemos com alguém que foi, enfim, que viu a sua reputação ser lançada por terra, alguém que foi roubado de alguma coisa. Sim, a injustiça é alguma coisa que fere, que dói, e a opressão que existe neste mundo é uma coisa brutal. Portanto, Deus perdoa, Deus oferece a sua misericórdia, a sua graça a todos, mas de facto o pecado é um agressor que produz um sofrimento brutal. Exato. E nós em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, encontramos um rapto à humanidade. Um anjo voava pelo meio do céu e ele tinha um evangelho eterno. Cá está, as boas novas do perdão. Mas depois, mais à frente, há um convite para a adoração, mas depois há aqui uma palavra que diz: vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra. As duas coisas, no fundo, complementam-se. Porque Deus quer destruir o efeito do pecado nesta terra, quer restabelecer um mundo sem pecado, num mundo onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há morte, e Deus vai pôr fim ao pecado. No fundo, é isso. Ele vai pôr fim ao pecado. Irá julgar o ímpio? Sim. É o estranho ato de Deus. Certo. Mas unicamente porque o ímpio se identificou tanto com o pecado, rejeitou tantas vezes a oferta de misericórdia, de perdão, que ele acaba por ser eventualmente destruído junto com o pecado, que não quis abandonar. De forma que as duas coisas não são incompatíveis, elas complementam-se. Aliás, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A justiça de Deus é perfeita. Deus é um juiz exímio, porque Ele não só conhece aquilo que acontece, mas conhece o interior de cada um. Conhece as motivações, as intenções. E, portanto, Jesus é o juiz. E a Bíblia acrescenta-nos também que Ele é o advogado de defesa. Ele defende-nos diante das circunstâncias. Satanás acusa-nos e Jesus defende-nos diante das circunstâncias. Que lindo pensamento. Estamos mesmo a terminar, meus queridos amigos. Obrigado pela vossa presença. Não vamos embora sem antes vocês poderem deixar com o auditório uma última mensagem para que o nosso auditório possa receber essa mensagem final. Talvez comecemos hoje pelo Tiago. Com certeza. E depois o Daniel dará também a mensagem final. Com certeza. Muitos de nós, e se calhar ao auditório que está lá em casa também, alguns sentem que em muitas circunstâncias da sua vida provavelmente já deram um passo além daquilo que seria aceitável da parte de Deus. E muitos se perguntam, na verdade, será que já fui longe demais? Será que estou fora do alcance de Deus? Será que o perdão de Deus já não pode chegar até mim uma vez que cometi isto ou aquilo? Na verdade, nós, para respondermos essa pergunta, temos, em primeiro lugar, que compreender quão preciosos todos nós somos aos olhos de Deus.
E é nessas circunstâncias, na verdade, que eu diria mesmo que quanto mais fundo, na verdade, a pessoa se entregou ao pecado, é aí que o maior resgate tem lugar. Mas é preciso que nós demos lugar, então, a Deus. Na verdade, há um texto extraordinário que me tem animado ao longo dos anos na minha vida, que se encontra em Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1, onde o Senhor me recorda exatamente de quão precioso eu sou aos seus olhos e também da sua disponibilidade para caminhar comigo exatamente as ruas da vida, que muitas vezes têm muitas pedras de tropeço. Ele diz, a partir do verso 1, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te chamei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E nós perguntamos, porquê, pastor? Como é que isto é possível acontecer? E o Senhor responde, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o teu Salvador. Amém. Uma palavra final. Acontece comigo, talvez aconteça consigo, que nos está a ouvir. Quando erramos, quando caímos, ficamos tristes, desanimados e às vezes, para voltarmos para os braços de Cristo, demoramos. Quase que nos punimos a nós próprios, permanecendo no pecado, no nosso desânimo durante algum tempo. Por que hesitar? A Bíblia diz que Deus não nos lança em rosto as nossas faltas. Ele também diz, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por que esperar? Quanto mais conheço Deus, quanto mais conheço a sua misericórdia, mais rapidamente volto para os braços de Deus. Por que esperar? Por isso, não espere. Volte. Reconcilie-se com Deus. Hoje mesmo, se for o caso. E viva e desfrute da sua graça e da sua misericórdia. Não espere nem mais um minuto. Amém. Obrigado, amigos, pela vossa participação. Continuem a ensinar sempre assim a palavra de Deus. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado pela sua preferência, quer tenha sido na televisão, no canal 186 da Mel, ou então no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros, ou mesmo na rádio RCS. É um prazer estar consigo e poder levar-lhe este estudo da Bíblia que nos traz o conhecimento e o fundamento para a nossa fé. Ficou alguma coisa por dizer neste programa? Talvez alguma pergunta que o inquieta? Algum ponto de vista que gostasse que nós falássemos? Ou alguma sugestão para que nós possamos também trazer ao nosso programa? Estamos à distância de uma mensagem e mesmo de um telefonema. Contacte-nos através do número 933 939291, 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que Deus o abençoe. Até lá. E não se esqueça, mantenha a sua Bíblia aberta.